Nosso ponto agora é exatamente discutir sobre o ajuste das distribuições de probabilidade. Qual é a relevância disso? A relevância disso é a seguinte: nós vimos no módulo anterior que a gente estava fazendo ajuste de uma frequência empírica, né? Onde ela estava condicionada, os seus valores máximos e mínimos estavam condicionados ao número de eventos observados. E muitas vezes a gente vai precisar de estimar períodos de retorno de 1000 anos, ou seja, a probabilidade de acontecer 1 em 1000, ou seja, 1 sobre 1000 seria a probabilidade de excedência desse evento. Então, como é que a gente vai pegar aqueles dados que a gente tinha, daquelas frequências empíricas e inferir valores de probabilidade tão menores? Então, para que faça isso é só um exemplo, para que esse tipo de abordagem possa acontecer, a gente vai fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidade. Então, esse ajuste dessa distribuição de probabilidade, essa curva que representa uma distribuição de probabilidade, quando a gente fizer esse ajuste, a gente vai poder, a partir da curva ajustada, ou seja, da distribuição de probabilidade que foi ajustada àquele conjunto de dados, fazer essas extrapolações, fazer uma avaliação também mais precisa de algum potencial outline ou de algum valor que tem uma recorrência, às vezes até maior do que aquele conjunto de dados permitia. Então, esse tipo de avaliação mais precisa é passível de ser feito a partir de uma avaliação e de um ajuste de uma distribuição de probabilidade. É esse, então, o nosso foco agora. Como é que a gente faz esses ajustes dessas distribuições de probabilidade? Mas antes disso, relembrando aí a estatística de vocês, a gente tem diferentes tipos de distribuições de probabilidade. E essas diferentes tipos de distribuição de probabilidade, algumas dessas distribuições de probabilidade são mais afeitas a se ajustarem a dados de extremos, né, que a gente vai chamar de distribuições de probabilidade de extremos, e outras vão trabalhar mais no que a gente poderia chamar de um comportamento médio da bacia. Então, seria o quê? Algumas distribuições de probabilidade vão estar mais afeitas a terem uma aderência maior a dados de total de chuva anual, vazão média mensal, vazão média anual, total de chuva mensal. E outras distribuições de probabilidade vão estar mais afeitas, por exemplo, a estimativas como máxima precipitação diária, né? Qual é a probabilidade de acontecer uma precipitação diária maior do que anual, maior do que um certo valor. Então a gente vai ter uma família de distribuições de probabilidade mais afeitas a um tipo de série temporal e outra mais afeita a outro tipo de série temporal. Aquele primeiro lá de comportamento mais médio, a gente vai ter a distribuição normal, a distribuição log normal, né, a distribuição gama. São distribuições que vão poder se ajustar melhor a esse conjunto de dados. E o outro que como a distribuição de extremos, como a distribuição de Gumbel, a distribuição de Pearson tipo 3, a distribuição de log Pearson. A log normal, às vezes, ela joga dos dois lados, né? Mas também Pearson, extremos, extremos tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Que seria Gumbel, Pearson, log Pearson, seriam distribuições mais afeitas a esses valores extremos, tá certo? Então, a gente vai analisar um pouco cada um desses tipos de probabilidade. Então, a gente está vendo aqui que existem umas curvas, né, que vão representar essas distribuições de probabilidade. Então, essas curvas, normalmente, elas vão poder ser ajustadas, a gente pode ajustar essas curvas a partir de alguns daqueles parâmetros de tendência central e de dispersão. Ou seja, normalmente, a gente vai utilizar como parâmetros de ajuste dessas distribuições, pode utilizar média, desvio padrão, uma forma inicial de fazer essa aproximação. Mas como é que é feito esse ajuste? A gente tem várias possibilidades de fazer a estimativa desses parâmetros das distribuições de probabilidade. Tem uma estimativa de parâmetro a partir do método da máxima verossimilhança, método dos momentos L, e são metodologias de fazer a estimativa dos parâmetros que vão levar, inclusive, a valores diferentes do cálculo dos parâmetros da distribuição normal e das demais distribuições. O método da máxima verossimilhança, ele vai procurar identificar o que a gente vai chamar de máxima verossimilhança de uma determinada distribuição. O que é isso? A verossimilhança é você calcular
a probabilidade de cada um dos eventos observados numa dada distribuição de probabilidade e fazer o produtório disso. A gente vai ver uma equaçãozinha que mostra exatamente isso. Então, esse produtório. Então, se a gente faz isso, a gente vai identificar quais são os parâmetros que fazem com que esse produtório, que é a máxima verossimilhança, seja o máximo, o maior valor possível. Essa aí a gente considera como sendo a distribuição que maximiza aí a máxima verossimilhança, e a gente escolhe os parâmetros que fazem isso. Então, método dos momentos, né, já vai ser aí uma ideia de momento, como é o momento de inércia. Né? Então, a gente vai identificar calcular esses momentos e, a partir daí, fazer a estimativa desses parâmetros. Vocês estão vendo aí uma abazinha que está mostrando aí um pouco como é que se opera esse método dos momentos. Tá? Então, a gente faz esse ajuste dessas distribuições de probabilidade. Em seguida, a gente faz o que a gente chama de teste de aderência, que é o Q-quadrado, Kolmogorov-Smirnov, que vão servir para saber, vão servir para que a gente possa identificar quão boa ficou essa aderência. Inclusive, vai nos ajudar até a escolher entre distribuições de probabilidade, porque a gente pode testar diferentes distribuições de probabilidade para um conjunto de dados, e a gente vai identificar, a partir desse teste de aderência, qual delas é a que melhor se ajusta àquele conjunto de dados. Tá bem? Então, é assim que a gente vai fazendo. Por exemplo, e vai fazendo o processo de análise. De forma mais simplificada, aqui no nosso curso, a gente vai utilizar aqui uma formulação para fazer esse ajuste mais empírica e que vem basicamente de uma proposição do Venteschow, tá certo? Então, o Venteschow propôs que nós poderíamos escrever as diferentes equações de distribuição de probabilidade na forma x é igual a x barra mais k sigma. Ou seja, x barra é a média, sigma é o desvio padrão e k é uma variável que depende do tipo de distribuição e da probabilidade que a gente está interessado em estimar. Né? Então, a gente faz a estimativa a partir dessa equação. Isso a gente ganha muito tempo. Então, e tem uma certa simplicidade. Então, por exemplo, se a gente está preocupado com valores extremos, qual seja, por exemplo, o valor extremo de precipitação máxima diária de um determinado lugar, a gente pode fazer, como nós vimos em vídeo anterior, calcular aquela série temporal de máximos. E com aquela série temporal de máximos, a gente pode fazer um ajuste de uma distribuição Gumbel, tá certo? Que é uma distribuição de extremos. Como é que funciona a distribuição Gumbel? A gente vai pegar aqui, calcular a média dos valores, calcula o desvio padrão, define qual é o período de retorno que a gente está interessado em calcular o valor, substitui o período de retorno dessa fórmula aqui do KT. Com isso, a gente vai ter o valor do KT para aquele período de retorno, substitui o KT, multiplica pelo sigma, soma com x barra e tem um valor de x, ou seja, da precipitação ou da vazão, no caso específico aqui da precipitação, associado àquele período de retorno. Então, simples assim, a gente tem condição de fazer esse ajuste dessa distribuição de probabilidade. A gente pode observar, então, para aquela nossa série de máximas, que foi aqui inicialmente ordenado, a gente pode fazer o ajuste da distribuição Gumbel. Como? A gente calcula, como eu falei para vocês, a média e o desvio padrão dessa série temporal de máximas, média e desvio padrão, e com isso a gente aplica aquela equação do KT. Então, para diferentes períodos de retorno, a gente tem o valor de KT e, consequentemente, temos o valor de x. Né? Uma outra distribuição de probabilidade que a gente costuma utilizar para valores extremos é a distribuição de log Pearson. Ela é um pouco mais trabalhosa, né, que a gente vai utilizar além da média e do desvio padrão que está na equação básica, na equação do KT, a gente vai utilizar o coeficiente de Kurtoz e o coeficiente de assimetria, tá certo? Para fazer o cálculo do valor dessa distribuição de probabilidade. As equações são essas, e nós temos também aqui na planilha, tá certo? Um exemplo dessa aplicação. Então, também é relativamente simples, né? A gente pode olhar aqui na planilha, passo a passo, como é feita esse ajuste dessa distribuição de probabilidade. Então, com isso, a gente viu basicamente as distribuições de probabilidade do tipo de extremos, de máximos. Existem outras distribuições de probabilidade, como eu falei, de condições médias, que seria a distribuição normal,
a distribuição log normal e a distribuição gama. Mas essas distribuições nós vamos discutir quando nós estivermos discutindo vazão, né? Nas vazões a gente vai voltar a esse tema das distribuições de probabilidade no cálculo de vazões e a gente vai falar mais um pouco dessas outras distribuições de probabilidade, porque o nosso foco aqui na precipitação vai ser mais de precipitações extremas, para a gente poder calcular aí o dimensionamento do nosso projeto dos valores máximos de precipitação e com isso calcular os valores de cheia. Mas depois a gente volta para essas outras distribuições. Nós vamos ainda, no próximo módulo, analisar de forma mais detalhada as curvas de intensidade, duração e frequência e é isso. Até o próximo módulo.